Nisso tá lá fora, Golias todo grandão, bombadão, só no seu whey. Quando ele viu Davi, ele riu e falou: gente, é esse menino aí que vai me enfrentar? Não, não é possível. É? E o pessoal rindo, falou: é ele aí. Davi veio todo, Golias ainda pegou e falou: ó, hoje sua carne servirá para as aves. E partiu pro lado de Davi. Davi também partiu pro lado de Golias. Isso ele pegou, botou a pedrinha na funda, rodou e bum, mirou. Acertou na cabeça de Golias. Deu aquela porrada seca na testa dele. Ele caiu. Nisso que ele caiu, Davi veio correndo, pegou a espada de Golias e cortou a cabeça dele. Na hora, ó, os filisteus tudo vendo aquela situação. E aí, o maluco é brabo mesmo, matou Golias. Todo mundo, ó, saiu correndo. Aí os israelitas falaram: não, agora é a hora, vamos lá. E foram atrás deles. E a partir daquele momento, Davi ele começou a ser bem visto aos olhos do rei Saul. Ele pegou a cabeça do Golias, Davi botou a cabeça do Golias aqui, foi tudo bobo, caminhando. Chegou lá no rei e falou: ó, tá aqui. O rei então falou: ó, hoje vamos comemorar. Vamos lá para a cidade, vamos comemorar. E assim foi. E o Davi ali, ele era um bom guerreiro. E já com esse episódio dele ter conseguido vencer Golias, as pessoas começaram a ter uma certa admiração por ele. Então começaram a criar músicas, várias pessoas começaram a ter admiração por ele. E aos pouquinhos aquilo foi despertando o quê? Uma inveja por parte do rei Saul. O famoso recalque. Começou a ter um recalque aí pelo rei Saul. E com o tempo foi aumentando. O rei pensando: pô, o povo tá criando música para esse garoto aí. Todo mundo tá gostando dele. Daqui a pouco ele pega meu lugar de rei. Então Saul, com aquela inveja, aquela raiva de Davi, o que ele começou a fazer? Começou a falar: Davi, você quer casar com a minha filha, não quer? Então você vai ter que fazer isso. E começou a mandar ele em determinadas missões. Já pensando: pô, Davi ele não vai conseguir vencer lá, vai morrer. Pronto, ele morreu, ninguém vai ficar bolado comigo, ninguém vai ficar nervoso. Garoto morreu lá, tá tranquilo, me livro dele. Mas toda vez que o Davi ia nessas missões, ele conseguia ter sucesso. E toda vez que ele voltava, aí que o povo ficava gostando mais dele, e aquilo foi deixando Saul cada vez mais nervoso. Até que chegou um momento que Saul foi para cima dele e queria matar ele. E foi nessa hora que Davi fugiu junto com a filha de Saul de lá, para não ser morto. Durante muito tempo depois, Saul e seus filhos foram mortos. Então chegaram para Davi e falaram: ó, Davi, pode voltar que o cara lá morreu. E quando ele voltou, as pessoas nomearam Davi como rei. Davi ele foi um bom rei, ele era um bom guerreiro. Ele começou ali a expandir o seu território através de guerras, batalhas. Ele também fez várias alianças políticas, por exemplo, se casando. E aquilo foi aumentando cada vez mais o reino de Davi. E ele era muito adorado pelo povo. Depois de Davi, quem veio? Veio Salomão. Alguns de vocês, eu não sei se já viu Shazam. Shazam é um herói. E o S do nome dele é sabedoria de Salomão. Salomão ele era filho de Davi. Uma das qualidades que ele tinha, que era muito admirado, era a sabedoria.
E Salomão cada vez mais ia expandindo o seu império. Por quê? Ele conseguiu criar rotas comerciais e colocou impostos sobre já que existiam. Então, aquilo dali foi trazendo cada vez mais dinheiro para Salomão. Ali ele começou a prosperar bastante em relação a dinheiro. Ele começou a fazer bastante alianças políticas. Então, por exemplo, ele chegava para um rei e falava, ó, anualmente eu vou te dar X de trigo, X de outro material, e você vai me dar tanto de madeira. Então ele começou a fazer esse tipo de aliança. Outra coisa que Salomão fez bastante foi alianças através de casamento. Falam que ele teve 700 esposas e 300 concubinas. Aí vocês estão pensando, caraca, 700 esposas e 300 concubinas é gente pra caramba. Mas vocês têm que ter aí na cabeça de vocês que, por exemplo, ele, para não entrar em guerra contra o Egito, ele chegava lá no faraó e falava, ó, vamos fazer uma aliança? Eu caso com a sua filha, eu protejo aí o império de vocês para nenhum inimigo atravessar pelas minhas barreiras, e vocês também não invadem, também protegem o meu império aí. O pessoal falava, show, case com a minha filha. E ele ia lá e casava. Ele chegava para outro, falava, ó, eu casei, vamos fazer isso, isso, isso. Então ele começou a casar bastante como forma de aliança. Então ali o império dele começou a crescer cada vez mais, porque antes Davi conseguia conquistar o império através de guerra, ele era um bom guerreiro. Já Salomão, ele era mais diplomata, ele gostava de conversar e vendo, então ele começou a casar bastante, justamente para isso, para evitar guerra, para ir aumentando cada vez mais o seu império. Outra coisa que é bem marcante com Salomão é o templo que ele fez, o Templo de Salomão. O templo foi construído para poder abrigar ali a Arca da Aliança. E foi uma obra gigantesca. Então o que ele fez? Ele teve que escravizar alguns povos e cobrar impostos de outros para poder construir ali. E ele conseguiu construir o templo. Muito famoso, Templo de Salomão. Hoje em dia, nós ouvimos falar bastante do Templo de Salomão, mas o que? Aquele lá de São Paulo, que foi construído, aí é outra história. O que estamos falando aqui é do Templo de Salomão lá na época dos hebreus. Salomão, a sua sabedoria, foi como eu falei, era bem... ele era bastante conhecido pela sabedoria. Por exemplo, tem uma história que fala que uma vez chegou duas mulheres até ele, com um recém-nascido. Uma falava, ó, esse recém-nascido é meu filho. E a outra falava, não, esse é meu filho. E ali as duas brigando. E não tinha ninguém para falar, ó, o filho é dela ou o filho é dela. Não tinha ninguém, aquela confusão toda ali, brigando por causa do filho. O que Salomão pegou e fez. Falou, ó, traz aí uma lâmina aí, vamos dividir duas. As duas estão brigando por causa da criança? Vamos fazer assim. Vamos pegar essa lâmina aí, vamos cortar a criança no meio. Uma leva metade, a outra leva metade. Acabou a briga. Acabou. Só que aí o que acontece? A verdadeira mãe, para não ver o filho morrer, pegou e falou, não. Faz assim, deixa ela levar a criança. Não precisa dividir. Então na hora Salomão percebeu, essa é a verdadeira mãe. Porque ela ama tanto a criança que ela prefere ver a criança na mão de outra mulher, sendo criada por outra mulher, do que ver o filho morto aqui para ser dividido pelas duas. Então na hora Salomão falou, opa, devolve a criança. Então a sabedoria dele ele era conhecido pela sabedoria. E como foi acabando o reinado do rei Salomão? Com o passar do tempo que ele foi envelhecendo, o povo já estava meio nervoso com ele por causa dos impostos que ele cobrou. Lembra que para construir lá o
o Templo de Salomão, fora para construir também a casa dele. Ele fez alguns escravos, começou a cobrar impostos para poder ter dinheiro para construir tudo isso. Isso daí já foi gerando ali uma certa revolta no povo. Pô, esse cara tá cobrando tudo isso para fazer isso. E outra coisa também foi que o Salomão começou a casar com muitas mulheres. Foi como eu falei. Pô, 700 mulheres, 300 concubinas. Aqui dali também o povo já não estava vendo muito com bons olhos. Mas uma das coisas que fez mesmo o povo não ficar muito satisfeito com ele foi que ele, para poder agradar as esposas, ele começou a adorar outros deuses. Então, por exemplo, se ele tivesse lá, tinha uma esposa que era egípcia, ele começou a adorar os deuses egípcios também. Outra que era de outra tribo, ele começou a adorar também. E os hebreus ali, eles acreditam que em um único Deus. Então aquilo dali foi gerando revolta, 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 revolta. Foi aí que o reinado dele começou a ir se desgastando, desgastando. Quando Salomão morreu, aí o reino foi dividido. O pessoal falou, não, agora também não queremos mais isso não. E foi dividido. E essa divisão acarretou que anos depois os babilônios eles foram lá e dominou todo mundo. Portanto, eles foram lá até destruir o Templo de Salomão, que também é conhecido como Templo de Jerusalém. É isso daí, turma. Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, mandem pra mim. Ó, tio, não entendi tal parte. Pode mandar, que eu vou estar lá ajudando vocês. E é isso daí. Até semana que vem. Abraços.